gatinhos e gatinhas, como vocês estão? Faz muito tempo desde o meu último vídeo, mas agora estou de volta e estou muito feliz por estar aqui gravando com vocês. E hoje eu vou contar pra vocês sobre o caso do Felipe Lavina e a Ellen Kury. Esse é um caso que teve muita especulação na época, mas é um caso muito legal pra contar pra vocês. Antes de mais nada, eu quero pedir o seu like e pra você se inscrever aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, pra que eu possa continuar trazendo pra vocês. E agora chega de enrolação e vamos pro caso de hoje. Felipe Lavina era um homem de 27 anos, morava no Rio de Janeiro e era considerado muito bonito. Segundo testemunhas, ele era um cara muito gentil, um cara muito gente boa, ele não tinha inimigos, ele era apaixonado por esportes e era uma pessoa bastante energeticamente ativa. O Felipe tinha um filho de 9 anos, fruto de um ex-relacionamento, e ele tratava muito bem o seu filho, ele amava o seu filho, inclusive também tratava muito bem a ex-mulher e era muito respeitoso com ela. A família do Felipe era uma família muito unida, daquelas que se reúnem todo domingo e aonde ele era muito amado. O Felipe também era muito bem sucedido profissionalmente, ele tinha 2 academias e inclusive planejava abrir mais algumas. Em 2014 ele conheceu uma menina de 23 anos chamada Ellen Cristina Kury. Ellen era uma estudante de direito muito bonita e vaidosa, não gostava muito de festas e era uma pessoa mais quieta na sua. Inclusive, eles acabaram se conhecendo em uma das poucas festas que a Ellen foi, e no mesmo dia eles já ficaram juntos e nunca mais se separaram. O casal vivia viajando para praia, montanhas e cachoeiras, lugares que permitiam que eles ficassem mais em contato com a natureza. Então a Ellen passou a dormir na casa do namorado quase todos os dias, e apesar de não morarem juntos, todo mundo já sabia que eles estavam em um relacionamento bem sério, em uma união estável. No dia 25 de outubro de 2015, a casa de Felipe foi invadida por 3 homens enquanto o casal dormia no quarto. Esses homens adentraram o quarto de forma bruta e questionaram sobre um cofre que estaria escondido dentro da casa contendo 300 mil reais. Esse cofre realmente existia, mas na verdade dentro apenas tinha 10 mil reais. Então os invasores rapidamente pegaram todo esse dinheiro e obrigaram Ellen e Felipe a entrarem no próprio carro. Durante o caminho, Felipe foi espancado por 2 dos invasores, mas estranhamente ninguém fez nada com a Ellen Kury. De repente, no meio do caminho, Felipe é jogado para fora do carro e os invasores acertam 3 tiros certeiros na cabeça dele. Alguns metros depois, a Ellen é deixada também na calçada, mas os bandidos não fizeram nada com ela, ela saiu ilesa desse ataque. E aí, depois de libertarem a Ellen completamente ilesa, os bandidos simplesmente foram embora. E ao invés da mulher se preocupar com o namorado e ir lá ver como ele estava, ela simplesmente ligou para o seu pai para que ele fosse buscá-la. E inclusive, muitas pessoas que estavam ali pelas redondezas foram ajudar o homem, tentaram fazer alguma coisa, reanimá-lo, mas a Ellen não era uma dessas pessoas, ela simplesmente ficou lá parada e não fez absolutamente nada. Foi só quando seu pai chegou no local que Ellen derrubou algumas lágrimas, mas nada perto do esperado para alguém que sofreu o que ela sofreu. Nesse primeiro momento, a Ellen tinha sido considerada uma vítima e a testemunha mais importante do caso, já que ela tinha vivido tudo aquilo que aconteceu. Depois foi descoberto que, após sair do local, a Ellen pediu para o seu pai levá-la até a casa de Felipe, onde ela tomou banho, se arrumou, pegou todos os seus pertences e saiu da casa sem deixar nada para trás. A família do homem organizou o velório e todo mundo que estava presente estranhou o comportamento da Ellen. Ela estava arrumada demais, parecia que tinha acabado de sair do salão com maquiagem e penteado. Mesmo assim, algumas pessoas da mídia defendiam ela, dizendo que cada um lida com o luto da forma que pode e que talvez ela decidiu se arrumar para se sentir melhor consigo mesma, já que ela era considerada uma pessoa naturalmente muito vaidosa. Mas foi um ponto desse caso que foi muito questionado. Outra coisa muito apontada foi o choro da Ellen durante o velório. Muitas pessoas falaram que quando ela ficava sozinha, sem ninguém por perto, ela não derrubava uma lágrima e não parecia estar triste, mas que quando alguém chegava perto dela, ela já começava a chorar, e muitas pessoas acusaram que esse seria um choro
falso. Depois do enterro do Felipe, a Ellen foi levada até a delegacia e foi mandada para um interrogatório. Foi questionado se ela sabia o motivo pelo qual foi poupada das agressões dos invasores, e ela apenas respondeu calmamente que os 3 homens haviam comentado que iam poupá-la por ser uma menina muito bonita, sendo que a gente sabe que nesses casos, geralmente, os homens vão primeiro nas pessoas mais frágeis, ou seja, mulheres, crianças e idosos, o que não batia muito com o depoimento da Ellen, já que não aconteceu absolutamente nada com ela. Nessa hora, as autoridades já sacaram que a Ellen tinha um ego muito inflado e já desconfiaram que alguma coisa estava muito errada, porque nenhum desses invasores teria poupado a vida da Ellen sem conhecê-la. Durante esse mesmo interrogatório, a Ellen também afirmou que o motivo dos invasores terem feito isso é porque eles ficaram muito furiosos, que na verdade no cofre só teria apenas 10 mil reais ao invés de 300 mil reais. Mas a polícia nesse momento já não acreditava muito nela. Uma semana depois do crime, um homem foi até a delegacia e alegou estar escondendo o seu filho adolescente dentro de casa porque ele estaria envolvido no crime, e o homem terminou seu depoimento dando a absoluta certeza de que a mandante foi a Ellen Curry. Ele disse que a Ellen facilitou a entrada dos invasores dentro da casa e que fora ela que passou a informação de que no cofre haveria 300 mil reais e que ela foi a culpada pela morte de Felipe Lavina. E também que ela não foi ferida e nada aconteceu com ela porque ela era uma aliada dos invasores. Depois desse depoimento, a polícia foi até a casa de Felipe Lavina e verificou que realmente não tinha nenhuma entrada forçada no portão e nem na porta da frente. E apesar de ter alguns machucados no cofre, a polícia acabou confirmando que foi apenas tudo encenação, porque o cadeado do cofre também estava sem lesão nenhuma. Então a especulação foi que a Ellen haveria aberto o cofre. Depois disso, a polícia solicita a prisão preventiva de Ellen. O pedido é aceito, então a mulher vai presa e passa 40 dias em prisão preventiva. Passados 40 dias, ela foi liberada por falta de evidências e a investigação seguiu em frente. Durante o período que Ellen ficou na prisão preventiva, foram descobertos os homens que participaram do crime e um deles afirmou que a Ellen não teria culpa de nada e que ele nem conhecia ela. Essa declaração aparentemente foi responsável por tirá-la da prisão, porque especialistas em linguagem corporal falaram que ele parecia muito estar falando a verdade. Mas mesmo assim, os investigadores estavam achando tudo muito estranho, especialmente porque a casa não tinha nenhum sinal de entrada forçada, então eles continuaram achando que a Ellen era sim uma suspeita do caso. A família de Felipe Lavina afirmou que a Ellen sempre fazia ameaça na frente da casa deles, que quando ela foi liberada da cadeia, ela viajou pra praia, foi em festa, postou foto rindo com os amigos e brindando, o que deixou toda a família muito revoltada com a situação. Depois da confirmação da polícia de que a entrada na casa de Felipe tinha realmente sido facilitada pela Ellen, ela é presa novamente e passa 4 meses na cadeia. Porém, posteriormente, ela foi solta novamente porque ela ajudava muito nas investigações e era uma boa presidiária, ela ajudava todo mundo, então eles decidiram soltá-la. Durante a famosa entrevista dela com Roberto Cabrini, ela acaba chorando, mas é bem perceptível o quanto ela é fria. Por exemplo, ela falou que ela sentia muita falta de casa, da cama, mas em nenhum momento ela comentou sobre sentir falta da família ou até mesmo do falecido ex-namorado. Então aí ficou bem claro o quanto ela era indiferente quanto ao caso. Além do descaso com esse caso, a Ellen também tentou manchar a imagem da família do Felipe Lavina, falando que eles estavam envolvidos com trabalhos como agiotas, onde eles emprestavam dinheiro, cobravam juros e iam atrás das pessoas que não pagavam. Mas a família rapidamente desmentiu tudo que ela disse. E eles devolveram as acusações falando que a mulher estava louca e também tentou manchar a imagem de Ellen falando que ela trabalhava como garota de programa, que trabalhava numa casa noturna e que inclusive eles tinham acesso a todos os clientes que ela já teve. Tudo isso, na verdade, não passou de uma grande birra e posteriormente foi confirmado que nenhuma das acusações eram verdadeiras. Nesse momento, os policiais desconfiaram que a motivação para que Ellen cometesse o crime era o dinheiro de Felipe Lavina, considerando todas as empresas que ele tinha aberto. E depois foi confirmado que a Ellen insistia muito pro Felipe pedi-la em casamento, porque a Ellen achava que ela conseguiria ficar com alguma parte dos bens, já que eles estavam em união estável. Os pais do jovem obviamente recusaram a dividir os bens com a mulher, porque eles acreditavam fielmente que o motivo do crime foi
doutor. E durante todo esse tempo, a Ellen parecia estar muito tranquila com o processo acontecendo da investigação e do suposto luto que ela estava vivendo pela morte do seu ex-namorado. Ela tinha uma vida social muito ativa e também era muito ativa em suas redes sociais, postando muitas fotos sorrindo em festas e curtindo com amigos como se nada tivesse acontecido. E ela continuava alegando que era inocente e não sabia de nada do crime. Em julho de 2017, aconteceu o julgamento de Ellen Curry. A juíza apontou diretamente a falta de emoção da mulher e acusou-a de não se importar nem um pouco com a morte de Felipe Lavina. Ela apontou o dia do crime em que Ellen viu o Felipe caindo ensanguentado após levar 3 tiros e ela não fez absolutamente nada, ela não foi ver como que ele estava, como se ele fosse apenas um desconhecido e não o seu namorado. A juíza afirmou que a Ellen era uma pessoa extremamente fria e sem sentimentos e decretou 30 anos de prisão. Os advogados da mulher ficaram muito revoltados e alegaram que a pena era injustamente alta. Mas a juíza, mesmo com todos os rebates, condenou a Ellen Curry e ela foi presa no dia 17 de julho de 2017. Um dos cúmplices confirmados de Ellen Curry, chamado Luigi Cirino, também foi condenado e pegou a pena de 20 anos em regime fechado. E essa é, infelizmente, a última informação sobre o caso. Dizem que haverá um segundo julgamento, mas nada foi confirmado. E apesar da falta de informação, a Ellen Curry deverá ficar presa até 2047, segundo a primeira sentença. E esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo e se inscrever para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse por aqui. Beijos, tchau!